A gente vai começar o Entre Nós de hoje com indignação. Infelizmente, mais uma vez, a gente abre o Entre Nós falando do caos na segurança pública do Rio de Janeiro e do desespero que moradores da cidade vivem rotineiramente. Hoje, no meio de um tiroteio, na hora de ir para o trabalho, 2 cidadãos de bem morreram. 2 trabalhadores morreram no meio de uma operação da polícia, sem nenhum preparo, sem planejamento, sem inteligência. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, motorista de aplicativo, e Renato Oliveira, de 48 anos, cochilava dentro do ônibus quando foi ferido na cabeça e morreu. São mais 4 feridos nessa operação, sem qualquer planejamento, e a polícia, depois de parar a Avenida Brasil, de provocar todo o caos, recuou, deixando esse resultado: 2 trabalhadores mortos. A gente vai começar trazendo aqui para vocês o desespero, as cenas desesperadoras que os próprios moradores do Rio, que estavam no meio desse tiroteio, viveram. Vamos ouvir. Primeiro, eles estão se escondendo atrás de um ônibus, narrando essa situação absurda que viveram. Vamos ouvir. Caralho. O tiro tá vindo da onde, cara? Vamos, gente. O tiro tá vindo da onde? É o que os moradores desesperados, se escondendo atrás de um ônibus, deitados no chão, todos eles com uma expressão de pavor, sem saber o que fazer naquela situação, porque se você se levanta e corre, pode ser pior, mas também sabendo que ali eles poderiam morrer naquela situação e o tiroteio correndo solto. A gente escuta algumas pessoas pedindo calma, gritando para que os outros ficassem calmos, mas como ficar calmo no meio de uma situação dessa? A gente tem mais um registro de dentro do ônibus, de uma mãe que ficou com a filha dentro do ônibus. É desesperador ouvir a situação dessa mãe. Vamos ver. Não tem como a gente ser socorrida. Se acalma, filha. Calma, meu amor, calma. Fica calma. Meu amor, calma, em nome de Jesus, calma. Calma, respira. Respira devagar, não tampa o rosto, respira devagar. É aflitivo, é desesperador acompanhar esse registro dessa mãe tendo que encontrar força para ficar calma e para controlar a filha, para acalmar a filha. Elas estão encolhidas, abaixadas dentro do ônibus, a filha no colo da mãe, a mãe ampara a filha num abraço e num pedido para que a menina fique calma. Uma criança, gente, uma adolescente que está a caminho da escola, uma mãe trabalhadora que estava indo trabalhar, levando a filha para a escola para trabalhar. Todos eles estavam ali na Avenida Brasil, começando mais um dia da rotina. E de repente, nessa operação, sem nenhum planejamento, sem nenhuma inteligência, tanto que a polícia assinou o recibo lá de que faliu, de que foi uma falha muito grave, quando recua, quando a operação provoca esse caos e a polícia recua. E cadê o governador do estado do Rio de Janeiro? Não aparece agora, não apareceu ontem, quando a gente começou aqui falando do caos na briga de torcedores do Penharol que atacaram a polícia. Não apareceu e não aparece quando celulares entram nas cadeias dentro de quentinhas. A gente rotineiramente registra as cenas desesperadoras que os moradores do Rio de Janeiro enfrentam e o governador do estado não aparece. Eu disse que o Entre Nós de hoje começa com indignação, porque qualquer pai e qualquer mãe a caminho do trabalho, levando seus filhos para a escola, consegue sentir a dor dessas pessoas que a gente acabou de colocar no ar. Qualquer um de nós, em qualquer parte do nosso país, que tem condição de ir e voltar do trabalho sem estar no meio de um tiroteio, se indigna com uma situação dessa. Só que a gente tem que avançar além da indignação, porque a gente se indigna com algo que é rotina para os cariocas. Como aceitar que trabalhadores fiquem assim, no meio do fogo cruzado? 2 morreram hoje, tem mais 4 feridos com gravidade. Tem mais 4 famílias também vítimas desse tiroteio. Na verdade, tem centenas de famílias vítimas, porque o trauma que uma situação dessa provoca
é muito grande. Então esse é o principal destaque de hoje no Entre Nós. Eu decidi aqui com a equipe abrir mostrando essas cenas para que a gente entenda a gravidade que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e a gravidade que é a ausência do governador, que até agora não apareceu, não falou, e a polícia diz que não falhou. O posicionamento da polícia até agora é que não foi um erro, e eu já chamo aqui o Eduardo Frumento, Renan Suquevicius, para a gente falar um pouco mais dessa operação. Até agora, nenhum reconhecimento de que foi um fiasco essa operação, né, Frumento? Nenhum reconhecimento de fiasco, viu, Adriana? Muito pelo contrário. A polícia do Rio de Janeiro nega que tenha tido qualquer tipo de vazamento dessa operação policial. Uma operação que acontece no complexo de favelas conhecido como Complexo de Israel, numa área na zona norte do Rio de Janeiro, à beira da Avenida Brasil, num ponto de chegada do Rio de Janeiro pela Dutra. A principal ligação entre Rio e São Paulo desemboca justamente aí, no Complexo de Israel e na Avenida Brasil. Pela Avenida Brasil passam muitos cariocas, todos os dias. É a via expressa mais movimentada da cidade. E essa ação na manhã de hoje afetou não só aqueles que ficaram presos aí nesse tiroteio, no fogo cruzado, mas também tantos outros cariocas que tiveram as vidas alteradas e retidas aí por conta dessa via expressa que ficou completamente paralisada. Mais de 40 linhas de ônibus fecharam, escolas e também postos de saúde não abriram hoje, e a gente está tornando isso cada vez mais real no Rio de Janeiro, né? Essa realidade tem se repetido todos os dias por lá, infelizmente. Vindo para mim? Não. É isso. É uma situação muito grave. A gente daqui a pouco vai acionar nossa reportagem com todas as informações, a condição das pessoas que ficaram feridas, são 4 feridos, 2 mortes confirmadas, enfim, uma situação muito grave. E temos que falar de uma outra situação grave, uma outra notícia grave também, uma operação, né, Renan? Suspeita de venda de sentenças no Judiciário do Mato Grosso do Sul. 5 desembargadores afastados, gente. Isso aconteceu lá no estado do Mato Grosso do Sul por causa dessa investigação da Polícia Federal, uma investigação de 3 anos que já vinha acontecendo justamente por essa suspeita de corrupção e venda de sentenças. Além disso, esse grupo também é investigado por lavagem de dinheiro, extorsão e ainda por organização criminosa. A gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco aqui no Entre Nós. E todas as notícias de hoje, gente, tem previsão de temporal para o sul do país. Em todos os estados do sul tem previsão de muita chuva. Essa chuva vai chegar a São Paulo também. A gente vai trazer as notícias de Brasília. Vamos falar aqui dos bastidores do duelo aí entre o Supremo e o Congresso Federal. Então, todas as notícias a gente está aqui trazendo para vocês. Agora, 2h08. Trio Entre Nós está conectado aqui com vocês. Seguimos juntos. Entre Nós. Vamos seguir então, gente, continuando falando aqui da situação de crise, né, de caos total que a segurança pública do Rio de Janeiro vive. A gente mostrou para vocês aí as cenas desesperadoras. Mais cedo, a nossa reportagem gravou com um amigo de uma das vítimas, quando ele ainda estava vivo. E com isso, ele tinha esperança de que o amigo sobrevivesse. Vamos ouvir, o nome dele é Adonias. Estamos dando ônibus de manhã, nós moramos juntos, nós moramos na mesma casa, na mesma rua. Nós pegamos o ônibus junto, eu estava dentro do ônibus, então da bala começou a comer. Na Cidade Alta, Tinguá. E aí vocês se abaixaram? Se abaixamos, não deu tempo dele se abaixar, que ele estava dormindo, ele estava cochilando, não deu tempo. Foi muito rápido o tiroteio, então eu olhei para trás, o sangue já estava saindo da cabeça dele já. E o estado de saúde dele é gravíssimo? Gravíssimo. E como você estava falando aí, vocês saem de casa, não sabem se... Não sabe se vai voltar. A gente não sabe, a verdade é essa, a realidade do nosso Brasil a gente não sabe. Essa pessoa que a gente acabou de ouvir se chama Adonias Santos, amigo da vítima, que a gente acabou de confirmar o nome da vítima, Renato Oliveira, de 48 anos. O Renato cochilava dentro do ônibus. Quando começou o tiroteio, o amigo então relatou que, desesperado, não teve tempo nem de tentar despertar o Renato. Todo mundo se abaixou e ele então não se abaixou, não saiu da linha de tiro a tempo e acabou morrendo. No momento em que falou com a gente, o Adonias ainda tinha esperança de que o amigo sobrevivesse, mas era muito grave. Ele foi baleado na cabeça, estava internado numa situação muito difícil. Portanto, foi a 2ª morte confirmada nessa operação desastrada da Polícia do Rio. Vamos para o Rio agora, Frumento? Vamos para o Rio, Adriana, porque além dessas 2 mortes, outras 4 pessoas ficaram feridas durante essa troca de tiros, que teve o auge, o momento mais intenso ali,
cerca de 10 para as 7 da manhã, paralisou a Avenida Brasil no Rio de Janeiro. O Vinícius Calisto está acompanhando desde cedo a situação lá no Rio de Janeiro e ele chega com mais informações ao vivo da capital fluminense. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde a você. Boa tarde a você, Fábio, Adriana, a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. Olha, pessoal, que situação tensa aqui no Rio de Janeiro foi nessa manhã dessa quinta-feira. Olha, foi de fato uma das manhãs mais tensas, mais perigosas, se não a do ano, aqui na cidade do Rio, onde a Adriana agora acabou de trazer a segunda morte que nós tivemos confirmada, a morte do Renato Oliveira, que estava indo para o trabalho e tomou um tiro na cabeça quando passava pela região da Cidade Alta, que é uma das favelas, ali do conjunto de favelas que formam o Complexo de Israel, na zona norte do Rio. E a outra pessoa, pessoal, que infelizmente também não resistiu, foi o Paulo Roberto, que estava passando por uma rodovia federal, passando pela rodovia BR-040, Washington Luiz, em Caxias, e o tiro alcançou ele. É uma região próxima, mas ainda tem uma certa distância, mas ainda assim ele foi essa vítima. As outras 4 vítimas que nós tivemos, pessoal, dessa violência, de mais um caso de violência no Rio de Janeiro, foram o Genilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos. Ele também estava passando ali pela região da BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também foi atingido na cabeça, ou seja, 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas na cabeça. O Renato, infelizmente, não resistiu, o Paulo Roberto também não, e agora o Geneilson, na verdade, Eustáquio, lutando pela vida no Hospital Moacir do Carmo, também na Baixada Fluminense. A Alaide dos Santos Mendes, 24 anos, ela também foi atingida, mas ela foi atingida na perna. O quadro de saúde dela, nesse momento, é estável. Ela está sob acompanhamento médico, então o quadro de saúde dela é um pouco melhor. Ela foi também para o Hospital Moacir do Carmo. As outras vítimas foram para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Entre elas, pessoal, um suspeito, de acordo com a Polícia Militar, um homem de 27 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava trocando tiros com esses policiais, essa operação da Polícia Militar no conjunto de favelas ali do Complexo de Israel. Com ele tinha uma granada, também uma pistola, que a polícia apreendeu. E aí, pessoal, a outra vítima também, um inocente, um trabalhador, foi um homem de 27 anos. Ele também, o ônibus dele, ele indo para o trabalho, passando no mesmo local onde o Renato foi atingido, Cidade Alta. Ele foi atingido no braço esquerdo, foi ali, passou por exames, tirou a bala e ficou tudo bem com ele. Ele foi para o Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, nesse momento, nós temos 2 pessoas ainda lutando pela vida, principalmente o Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos, internado, quadro de saúde gravíssimo. Ele é o caso mais delicado, no Hospital Moacir do Carmo, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A Alaide tem um quadro de saúde estável e esse suspeito que está sob custódia no Hospital Federal de Bom Sucesso. Pessoal, foi uma manhã muito tensa no Rio de Janeiro, assim, uma manhã para qualquer trabalhador ficar com trauma aí por pelo menos até o final do ano, de sair para trabalhar, porque de fato foi muito complicado. O Renato, como a Adriana mesmo disse, viu que acabei entrevistando o Adonias na porta do hospital, e o Adonias contando que ele virou pro Renato e falou: amigão, descansa aí que quando chegar lá eu te acordo. E aí, quando ele viu o amigo dele do lado dele ensanguentado com um tiro na cabeça, olha, foi uma manhã muito tensa no Rio de Janeiro por conta dessa operação, desse tiroteio aqui na região da Zona Norte, pessoal. Ô Vinícius, é trauma para a vida inteira, né? Trauma para uma vida inteira, e todas essas pessoas amanhã vão ter que levantar da cama e pegar o ônibus de novo e começar de novo uma rotina sem saber o que vai acontecer. Eu queria saber sobre a polícia, o que eles disseram até agora, de que não teve erro nenhum, mas efetivamente a polícia recuou, viu que a operação era mal sucedida e simplesmente tirou o time de campo. Eles recuaram. E o governador Cláudio Castro, até agora, nada. Nada, pessoal, nada até agora do governador Cláudio Castro oficialmente, não falou com ninguém. A Polícia Militar, inclusive através da porta-voz, disse que a operação não tratou a operação como um erro, não vê falha nessa operação, pelo menos nesse primeiro momento, em entrevista, ela não vê como um erro essa falha, aí, tudo isso que aconteceu entre a Polícia Militar e os criminosos. A gente está aguardando ainda um posicionamento, a gente vai seguir cobrando aqui do Rio de Janeiro um posicionamento oficial do governador Cláudio Castro, que até agora não se manifestou sobre mais essa manhã tensa, que começou 6 horas da manhã, aí, deixando 2 mortos e 4 feridos aí nesse tiroteio da Avenida Brasil. Pessoal, e olha, a apreensão foi só uma granada e uma pessoa presa, esse preso que eu citei para vocês, que está sob custódia no Hospital Federal de Bom Sucesso. No mais, não tivemos grandes apreensões. O principal alvo
não foi preso dessa operação, que é o Álvaro Malaquias Santa Rosa, ou conhecido como Peixão, também não foi preso. Vinícius, você continua na linha com a gente? Estou aqui. Vinícius, uma pergunta. Você traz um ponto importante, né, de apreensões, de resultado dessa operação, pífio, praticamente nenhum. E como é que está a situação nesse momento na Avenida Brasil? A gente falou dos bloqueios que aconteceram durante a manhã. Para quem vai precisar, inclusive, passar por essa via expressa é importante mais no fim da tarde. Qual a notícia que você tem para dar para essas pessoas? Agora a região está bem tranquila nesse momento, pessoal. Os ônibus estão circulando normalmente, tanto o BRT quanto linhas municipais, quanto linhas intermunicipais também que passam por ali, está fluindo numa boa. Os trens do ramal Saracuruna, aqui de Duque de Caxias, também Baixada Fluminense, que operam ali naquela região, também nesse momento funcionando numa boa. Então o fluxo ali naquele policiamento reforçado, tem policiais ali nas entradas das comunidades ali que beiram a Avenida Brasil, então policiamento reforçado nesse momento e os meios de transporte fluindo, pelo menos por enquanto, normalmente, o que não aconteceu durante a manhã, onde nós tivemos todos esses meios de transporte afetados, trem, BRT, ônibus municipais e ônibus intermunicipais, todos eles ali tiveram que parar de circular por conta de todo esse terror que essa região ali do Complexo de Israel passou, pessoal. Obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. O Renan, antes da gente mudar de assunto, só deixar o nosso WhatsApp da rádio aqui aberto para toda a população do Rio de Janeiro que quiser participar. Enfim, óbvio que é aberto para o país todo, qualquer ouvinte, todos os telespectadores participem com a gente, mas acho que hoje é importante a gente dizer que a gente está aqui atento a todas as mensagens, especialmente da população do Rio de Janeiro. 11 999 592 100 é o número do nosso WhatsApp. Gente, o homem que está internado no CTI depois de receber um transplante com órgão infectado por HIV foi extubado. O paciente está internado no Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ele ainda tem quadro de saúde delicado e não há informação se essa internação está relacionada a complicações por causa do HIV. O tipo de infecção que fez com que ele fosse internado ainda é investigado pela Fiocruz. A suspeita é de que seja um quadro de pneumonia. O paciente em questão recebeu um fígado em maio desse ano. Depois da revelação do escândalo pela Band News FM, os 5 pacientes do estado do Rio de Janeiro que receberam órgãos de pessoas com HIV são monitorados. Essa é a versão do governo do Rio, né? E em caso de uma piora, enfim, no estado de saúde deles, obrigatoriamente eles devem ser avaliados e atendidos pela Fiocruz. A gente segue no Rio de Janeiro, agora falando do caso dos torcedores uruguaios do Peñarol, porque passam amanhã por audiência de custódia esses torcedores. Você deve se lembrar, a gente falou aqui no Entre Nós de ontem, de uma baderna generalizada na praia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que recebia e concentrava justamente os torcedores do Peñarol que foram ao Rio de Janeiro acompanhar o jogo contra o Botafogo pela Libertadores. A Maria Eduarda Vieira é quem tem mais detalhes sobre esse caso e chega com as informações ao vivo por aqui. Maria Eduarda, boa tarde. Boa tarde, Frumento. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Como você disse, essas pessoas que foram presas ontem, pelo menos 20, vão passar por audiência de custódia amanhã. A gente teve ao todo 22 pessoas presas em flagrante, mais de 300 pessoas foram detidas nos episódios que aconteceram nessa quarta-feira. As pessoas jogaram objetos, furtaram estabelecimentos, queimaram carros, motos. Isso tudo aconteceu na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, onde os uruguaios deveriam se reunir. A gente lembra que eles vieram aqui para o Rio de Janeiro para acompanhar a partida da Copa Libertadores contra o Botafogo. E comerciantes, motoristas que foram furtados e também tiveram os carros e motos queimados não sabem quando vão conseguir se reerguer e voltar a trabalhar depois desses episódios. A Orla Rio, que é responsável pelos quiosques ali do local, disse que entrou em contato diretamente com os operadores para assegurar a reposição imediata de todos os itens furtados. Ainda de acordo com os relatos que a gente recebeu da confusão de ontem, os uruguaios chegaram a chamar os brasileiros de macaco. Outras pessoas, além dessas 20 que vão ter audiência de custódia amanhã, prestaram depoimento e foram liberadas. Eles foram escoltados até São Paulo. E esse episódio, as cenas lamentáveis que a gente viu ontem, tem sido motivo de discordância e também críticas entre o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário de Segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, Vitor Santos. Pelas redes sociais, na quarta, ontem, após o episódio, o Eduardo Paes disse que alertou a Polícia Militar
mais de uma vez que o modelo de planejamento adotado poderia trazer problemas. Em entrevista coletiva no fim da tarde de ontem, o secretário disse que o prefeito mentiu, que esse alerta não foi feito, mas o secretário reconheceu que o planejamento, que o funcionamento desse planejamento teve falhas e disse que serve de lição para o futuro. Na manhã desta quinta-feira, Eduardo Paes publicou um novo vídeo dizendo que a Associação dos Moradores do Recreio chegou a entrar em contato com a Prefeitura, manifestando preocupação com os próximos episódios. A Prefeitura disse que se colocou à disposição da Polícia Militar para trazer mais perícios para a segurança aqui no Rio de Janeiro. O prefeito cobrou, então, mais segurança por parte do governo. Volto com vocês. Obrigado, Maria Eduarda, pelas suas informações. Bom, eu quero trazer aqui o destaque que eu contei no começo do Entre Nós, os 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que foram afastados por suspeita de venda de sentenças. Mais de 40 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos hoje, não só no estado do Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, como também em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, em Brasília e também aqui em São Paulo. A Tayane Mello, direto da capital federal, tem mais detalhes para a gente. Fala, Tayane. Olá, muito boa tarde para todo mundo que já está entre nós. Os 5 desembargadores que foram afastados dos cargos a pedido do Superior Tribunal de Justiça são Alexandre Bastos, Sideni Pimentel, Marcos Brito, Sérgio Martins e Vladimir Abreu. Além de serem afastados dos cargos, eles também ficaram proibidos de se comunicarem com pessoas envolvidas na investigação, vão ter que usar tornozeleira eletrônica e ainda estão proibidos de acessarem as dependências do órgão. Tudo isso no âmbito da operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal. Foram cumpridos 44 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo STJ em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília, São Paulo e também Cuiabá, no Mato Grosso. Então, o STJ determinou o afastamento desses desembargadores e a Polícia Federal está apurando também os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, além, claro, da venda de decisões judiciais, venda de sentenças. A operação, que conta também com o apoio da Receita Federal, contou com pelo menos 220 agentes, policiais federais, e ela é um desdobramento de uma outra operação chamada Mineração de Ouro, que foi deflagrada em 2021, em que foram apreendidos materiais com indícios criminosos. Qualquer novidade sobre essa operação, eu trago aqui para vocês. Obrigado, viu, Tayane? Essa mais uma operação agora mirando os tribunais de justiça. A gente já falou aqui no Entre Nós de outros casos, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Tocantins, também no Maranhão, na Bahia. A gente vai seguir acompanhando esses desdobramentos nos tribunais de justiça pelo país. Bom, entre hoje e amanhã, um gabinete de crise funciona na Defesa Civil aqui de São Paulo para acompanhar fortes chuvas previstas para o estado. Um alerta foi emitido também para a ventania e há a expectativa de que os ventos ultrapassem os 70 km por hora em diversos pontos da região metropolitana, do litoral e também no interior paulista. Na manhã de hoje, a capital paulista já registrou rajadas que se aproximaram dos 50 km por hora. O gabinete de crise da Defesa Civil deve agilizar o atendimento aos afetados por situações emergenciais e reúne representantes de diferentes órgãos do governo e também equipes de concessionárias que prestam serviço em São Paulo. Bom, e essa chuva para São Paulo, que deve durar até o final de semana, ela vem sob efeito de um ciclone que se forma no sul do país. É um ciclone extratropical, uma frente fria também, causam temporais e chuvas de granizo, podem ser registradas em pontos isolados lá do sul, mas toda a região sul tem alerta e deve ter chuvas muito fortes. A Duda Romanha está aqui com a gente e traz as informações. Boa tarde, Duda. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, a gente já tem aqui em Porto Alegre uma virada brusca de tempo entre a manhã e a tarde de hoje. A gente tinha, quando é de manhã cedo, 32 graus, a gente amanheceu com o tempo muito quente por aqui e virou muito rápido, assim. A gente teve umas grandes rajadas de vento e depois a chuva veio, agora deu uma trégua, mas essa é a situação aqui em Porto Alegre. Por isso, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém um alerta para chuva e ventos fortes, raios e queda de granizo nessas próximas horas. O início da tarde, como eu disse, aqui em Porto Alegre foi de virada brusca de tempo, mas a gente já tem em alguns lugares do estado, como Santa Maria, na região central,
Uruguaiana, mais na fronteira, e partes mais ao norte, registro de queda de granizo e outros estragos por conta desse vendaval. São previstas chuvas de 60 a 100 milímetros por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora. Segundo a sala de situação, esse é um sistema de baixa pressão que vem por conta de uma frente fria e também desse ciclone extratropical que se forma por aqui. Volto com vocês. Ô Duda, aproveitar que você está aqui com a gente, direto do sul do país, vamos atualizar aquela história de ontem que a gente acompanhou bem de perto de Novo Hamburgo, né? Das pessoas que foram mortas depois da ação daquele homem que fazia ali os pais praticamente como reféns dentro de casa, né? 2 das 9 vítimas desse homem continuam internadas em estado grave, né? Isso mesmo, são 2 policiais militares que seguem internados. Então, nesse último boletim que foi divulgado pela Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, cidade onde aconteceu esse tiroteio, né? O PM Rodrigo Weber Voltz, de 31 anos, segue na UTI da Casa de Saúde em estado gravíssimo. Já o estado de saúde de João Paulo Farias Oliveira, outro policial militar, de 26 anos, é considerado grave. Aí agora a gente fala da mãe e da cunhada dele, que estão internadas também, mas em um hospital na cidade vizinha de São Leopoldo. Ambas passaram aí por cirurgias e agora estão em estado ainda um pouco grave, mas estabilizadas. E também a gente tem a policial militar Josiane Miller, de 38 anos, foi transferida para um hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, com ferimento no braço, mas em estado estável. E não temos muitas atualizações sobre o Volmir de Souza, um PM, que está no hospital da Unimed, mas ele não está em estado grave. Essa foi a última atualização que tivemos ainda ontem sobre ele. Próximas atualizações a gente deve ter por volta das 3 da tarde de hoje. Foi sepultado na manhã de hoje também o soldado da Brigada Militar Everton Kirsch, de 31 anos, foi morto nesse confronto com um atirador. A cerimônia aconteceu no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, com honras militares e homenagens de amigos, familiares e também colegas ali de farda. Everton deixa a esposa e o filho de 45 dias de vida. O governador Eduardo Leite esteve no enterro dele e falou, então, que espera que seja criado um sistema que cruze os dados de saúde das pessoas com esses dados de posse e porte de arma para avaliar a situação de saúde das pessoas, porque nesse caso o atirador ele tinha um histórico de problemas psiquiátricos e por isso tudo deve ser avaliado. Volto com vocês. Obrigado, viu, Duda, pelas informações. E depois dessa tragédia, a Polícia Federal agora vai fiscalizar mais rigorosamente as licenças de colecionadores de armas de fogo, tiro esportivo e também de caça, os chamados CACs. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que será feita uma triagem de todos os registros e avaliado se cada pessoa tem antecedentes criminais, além das condições psicológicas e técnicas para portar o armamento. A gente vai ouvir a fala do ministro. Nós vamos reexaminar, reavaliar a situação quando vier para nós de cada um dos CACs e vamos fazer uma triagem rigorosa para saber se realmente a pessoa que se diz filiada a um desses CACs, se ela tem antecedentes criminais, se ela tem condições psicológicas, se ela tem condições técnicas para portar uma arma. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, isso passará sob nossa responsabilidade. Não que o Exército Brasileiro não tenha tomado os seus cuidados, certamente toma, mas é que o número de CACs é tão grande aqui no Brasil que talvez tenha alguma dificuldade técnica para fazer um controle mais rigoroso. Mas o que eu posso garantir, posso afirmar, que a partir do momento que vier para o nosso Ministério e ficar sob a fiscalização da Polícia Federal, realmente nós seremos extremamente rigorosos na concessão de licenças de novos CACs ou de membros dos CACs já existentes. Porque é inacreditável que uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia tivesse tantas armas em casa. Agora, o que eu acho curioso é, depois dessa tragédia, então vamos endurecer as regras. Não foi a primeira tragédia, né? Não foi a primeira vez que a gente viu arma em mãos de uma pessoa que não tinha a menor condição de ter autorização para isso, né? A gente vai seguir acompanhando, mas vamos para a economia agora, porque saiu hoje, foi divulgado o IPCA 15, que é a prévia da inflação do país, e o índice ficou em 0,54% em outubro, segundo o IBGE. Essa é a maior alta para o mês desde 2020. Preocupação aumenta aí com a inflação. No ano, o IPCA 15 acumulado tem alta de 3,71%.
nesse ano de 2024. Já nos últimos 12 meses, foi de 4,47%. E é esse número que é o mais importante, porque quando a gente anualiza o índice, a gente tem uma ideia da inflação que a gente pode ter nesse ano de 2024, ou seja, no limite da meta, que é de 4,5%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em outubro. A maior variação e o maior impacto foram de habitação, com a energia elétrica com um aumento de 5,29%. A alimentação em casa, que registrou um aumento de 0,95% no mês e depois de 3 quedas consecutivas. Então, a alimentação volta a pesar no bolso do brasileiro depois de 3 meses seguidos de queda. Mas é isso, então, 0,54% o IPCA 15, que é a prévia da inflação de outubro. Agora, 2h31 no horário de Brasília, a polícia da Espanha prendeu 4 pessoas por crime de incitação ao ódio contra o jogador brasileiro Vini Júnior. Os presos são acusados de ter incentivado torcedores a ir a estádios com máscaras de Covid-19 para fazer ofensas racistas contra o atacante do Real Madrid. O objetivo era dificultar a identificação dos torcedores por parte das autoridades. A campanha online surgiu antes do jogo contra Atlético de Madrid, no dia 29 de setembro. A partida, que terminou empatada em 1-1, foi marcada pela interrupção temporária no segundo tempo devido ao lançamento de isqueiros por parte dos torcedores do Atlético de Madrid. Na época, o clube espanhol recebeu uma multa de 3 mil euros. Segundo a polícia, a investigação foi iniciada depois de 3 denúncias realizadas pela La Liga, organizadora da Liga Espanhola de Futebol. Infelizmente, o caso não é isolado. Em junho, 3 torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão por ofensas racistas contra Vini Júnior, isso durante uma partida no ano de 2023. Também no ano passado, um boneco vestindo uma camisa da seleção brasileira apareceu pendurado em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid. Essas medidas são como enxugar gelo se a Liga Espanhola de Futebol, a federação, enfim, a entidade que representa o esporte por lá, os próprios times, não reconhecerem que há racistas entre os torcedores, não se conscientizarem a respeito disso e não tomarem providências prévias, porque o Vini Júnior e nenhuma outra pessoa negra merece viver casos de racismo para aí então ser tomada alguma medida. Isso precisa ser trabalhado, conscientizado antes que aconteça, porque o Vini Júnior não merece passar por situações como essa, né? Ninguém, né? Olha, 2h32, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só trazer a participação de um ouvinte do Rio de Janeiro. Ele se chama Jorge Ricardo. Ele mandou uma mensagem de áudio, eu consegui ouvir rapidamente aqui, ele dizendo que vive essa situação de violência e de medo todos os dias na vida dele, que enfrenta essa situação de perto e que concorda com todas as críticas, mas ele coloca um ponto que é, vamos cobrar o governo federal também. E ele está certo, porque não brota fuzil, né, lá das praias, não brota fuzil na areia da praia. Os fuzis entram, a droga entra e é pelas nossas fronteiras. E aí a cobrança tem que ser sobre o Ministério da Justiça, sobre a Polícia Federal e que haja comunicação entre a segurança do Estado, de cada estado do país, com as forças federais. Porque, de fato, a gente está enxugando o gelo todo o tempo e a droga entra e o fuzil entra e a metralhadora entra. A gente mostrou essa semana no Jornal da Band um fuzil avaliado em R$1.700.000 para derrubar drones da polícia no Rio de Janeiro. Então, as armas pesadas e caríssimas estão na mão dos bandidos.